Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos e todas muito bem acolhidos. Saudação, Ilê, Assé do Ouro de Oxum, saudação, meu nobre colega, nobre amigo, grande irmão, Eduardo Colombo, mas na verdade Eduardo Amado, promotor de justiça do Paraná. Uma honra ter você aqui, meu irmão. Vamos aguardando somente o Tenente Coronel Mário adentrar. Doutora Jéssica, seja muito bem-vinda também, é um prazer, gratidão pela divulgação. Agora sim, nosso convidado de honra chegou. Aguardando agora, procedimento de entrada. Saudação, doutora Denise, seja muito bem-vinda. Boa noite, Tenente Coronel Mário Filho, tudo bem com o senhor? Tudo bem, como é que vai? Muito bem, graças a Deus. É uma honra estar aqui com o senhor. Agradecer o senhor por ter aceitado esse convite dessa iniciativa, que eu tenho que confidenciar aqui a todo mundo que o senhor foi o primeiro inscrito. Muito obrigado, valeu. Um prazer. Deixar claro para todos que nos acompanham aqui que esta iniciativa é uma ação conjunta de pessoas que compreendem a importância e o valor da liberdade religiosa e do combate intransigente a qualquer forma de discriminação, de intolerância religiosa. E por meio dessas questões que tocam fundo naqueles que são defensores da liberdade religiosa, nessa noite tão especial aqui, o Religare, essa iniciativa de promotores, vamos dizer assim, da liberdade religiosa e enfrentadores de qualquer tipo de discriminação, temos a honra de fazer a nossa segunda live aqui com um ilustre, um querido, que já nos prestigiou nas dependências da OAB Subseção Osasco, o Tenente Coronel Mário Filho. Antes de passar a palavra a ele, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do robusto currículo do Tenente Coronel Mário Filho. Um instantinho. Vou ter que pegar a colinha aqui, porque não foi o suficiente o tempo para eu decorar tudo, Tenente. Imagina. O Tenente Coronel Mário Filho, ele é Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na função de chefe de Estado-Maior do Comando do Policiamento de Choque atualmente. Ele é sacerdote afro-religioso, dirigente do Templo Espiritual Caboclo Pantera Negra, ou do Ilê Ifá. Agora me perdoe se eu cometer alguma gafe aqui, depois o senhor me ajusta aqui, me ajuda, viu? O Ilê Ifá Ajagumaye Ototô Aie. Ficou próximo? Ajagumale Olotó Aie. Perfeito. Ele também é bacharel, mestre e doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança, especialista e mestre em Ciência da Religião pela PUC São Paulo, especialista em Políticas Públicas de Gestão e Segurança Pública pela PUC São Paulo, especialista em História da África e do Negro no Brasil pela Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro. Foi professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado e Centro de Alto Estudo de Segurança. É com muita honra que eu apresento esse ilustre companheiro para tecer as suas considerações, né? Na chamada, fizemos todo um aporte ali vinculado às questões do racismo religioso e da intolerância religiosa como obstáculos do exercício da liberdade religiosa. Nessa noite, esse momento tão conturbado que a gente vem vivendo nas últimas semanas em especial, Tenente Coronel, o que o senhor pode trazer em termos conceituais para a gente lançar um pouco de luz frente ao obscurantismo intelectual que vem tomando conta da nossa nação? Muito boa noite e agradeço por demais o convite. Saúdo a todos que estão participando dessa live. Esse é um assunto que me traz muitas questões, porque além de ser um praticante de religiões afro-brasileiras, há outras questões também que envolvem minha vida diretamente.
especialmente como sendo um policial militar há 34 anos, 35 eu faço no próximo mês, e hoje a polícia americana, por exemplo, está sendo acusada do racismo, e também isso reflete na acusação também nas polícias do mundo inteiro da polícia ser racista. Esse é um assunto que traz muitas questões logo do início. Quando eu falo em racismo, a primeira coisa que eu vejo, que eu tenho que lembrar, é que nós acabamos sendo divididos em raças apenas por uma questão conceitual, porque, na verdade, nós somos todos de uma única raça, que é a raça humana. Ocorre que, pelo mundo acadêmico, acabou colocando a cor de pele como um dos fatores de separação de pessoas. Então, a raça branca, a raça vermelha, raça amarela e raça preta. Em que pese o uso errôneo do termo raça para qualquer tipo de população, o mundo acadêmico acabou utilizando o termo racismo para que nós pudéssemos discutir as questões que envolvem aqueles que querem colocar um grupo humano em desvantagem em relação ao outro. Então, quando eu falo em racismo, eu penso sempre em que uma parte da população se imagina superior à outra. Então, pensando assim, a raça branca, ou melhor, as pessoas brancas, teriam a ideia de que as pessoas que não fossem brancas seriam menos importantes que elas. Então, esse conceito surge no final do século XIX e continua por muito tempo, para que houvesse a questão de que os brancos seriam superiores às demais raças e que, naturalmente, as pessoas se tornariam brancas. Por isso que houve no Brasil, no início do século XX, a ideia do Getúlio Vargas da eugenização da população brasileira por meio da miscigenação, com a vinda de vários imigrantes europeus para que pudesse a população brasileira ficar mais branca. Então isso você vai encontrar em vários estudos sobre a época em que a ideia era que houvesse populações europeias no Brasil para que pudesse clarear, entre aspas, a população brasileira, porque era necessário que houvesse uma melhora do povo brasileiro por meio da miscigenação e por meio do apagamento da tradição africana. Então isso, de todo modo, influencia também outras áreas humanas, em especial na nossa discussão de hoje, a questão religiosa. Então, quando eu vou falar em racismo religioso, é um termo que traz muitas discussões, porque o mundo acadêmico não entende muito bem essa ideia do racismo religioso e prefere mais intolerância religiosa. O que nós podemos dizer é que a intolerância religiosa, ela tem uma ligação íntima com o racismo. E isso eu posso dizer tranquilamente, sem afetar nenhum campo do mundo acadêmico que queira refutar essa ideia de racismo religioso. Há autores hoje que discutem o termo racismo religioso, mas ele não está ainda muito sedimentado no mundo acadêmico, então se prefere falar em tolerância religiosa fruto do racismo. E quem mais passa por esse problema são as religiões de origem africana ou que têm influência africana. Isso fica claro pela origem do próprio racismo. Se a raça
ou melhor dizendo, as pessoas pretas escravizadas por um certo tempo não tinham alma, eram coisificadas, eram comparadas a gado, comparadas a peças no século XIX, entre o século XVI e século XIX, os negros, os pretos que vinham da África eram vistos como apenas como objeto. Então, você vai, da mesma forma, olhar para as religiões de matriz africana ou afrodiaspóricas, ou que têm influência africana, com o mesmo olhar preconceituoso em relação a essa ideia. Então, são várias coisas que nós temos que linkar: preconceito, intolerância, racismo, segregação racial, intolerância. Então, são vários termos que existem que vão se juntar para podermos falar sobre a questão religiosa. Mas há também outra questão, em que pese no Brasil as pessoas pretas e as religiões de origem afro terem tanta perseguição assim, há também outros grupos que também, da mesma forma, são perseguidos, é claro, que não da mesma forma como as religiões afro. Cito, por exemplo, os judeus, que muitos deles são atacados pela sua própria religião, os muçulmanos, da mesma forma, e há outras religiões também que não são bem vistas, especialmente no momento que estamos vivendo no Brasil atualmente, em que a radicalização, a polarização ficou muito forte, e isso vai influenciar o comportamento em geral das pessoas. Não por acaso, o aumento de denúncias de ataque a terreiros de Umbanda, de Candomblé, a praticantes de religiões afro-brasileiras se tornou muito maior ano passado. Talvez agora tenha parado pela questão da pandemia, então, como não há reuniões nos terreiros, esses fatos acabam sendo diminuídos. Porém, o ano passado houve um aumento de quase 40% no número de ocorrências em que as pessoas procuraram ligar para o número 100 para registrar algum fato envolvendo a intolerância religiosa no Brasil. Então, veja, quando eu falo em racismo, como eu expliquei, a ideia é que haja uma superioridade de um grupo humano em relação ao outro. E isso é uma coisa inaceitável, inaceitável. Todos os seres humanos são iguais, e para aquele que é religioso, imagina que todos nós temos um único Criador, que nos criou iguais, com os mesmos deveres e direitos para consigo e para com os outros. E para aquele que não é religioso, a simples exercício da moral e da ética também leva-nos a esse mesmo pensamento. Aquilo que me é permitido também é para o próximo, da mesma forma do próximo para comigo. Então essa é a ideia do racismo. A intolerância, eu não tolero aquilo que é diferente de mim. Então, as pessoas temem realmente a questão da diferença. Aquilo que não é próximo a mim, aquilo que não é igual a mim, aquilo que pode perturbar o meu status quo, isso me espanta e me assusta, portanto, dessa forma, eu não tolero, porque é diferente de mim. Então, essas diferenças fundamentais trazem consigo o preconceito que vem em seguida. Então, eu tenho um preconceito em relação às pessoas que não são iguais a mim, que não praticam o que eu pratico, que não pensam como eu penso, que não agem como eu ajo. Então, mais um outro processo que existe em relação a isso. Então, racismo, preconceito, intolerância
todos esses conceitos estão interligados. E a nossa conversa hoje a respeito da liberdade religiosa é muito, muito ruim. É muito ruim, nós temos que discutir isso. Eu vou apenas citar uma passagem do livro do Carlos Moore, que é um antropólogo, um etnólogo espetacular, que começa assim: é assim que o mundo ingressa no século XXI, debatendo-se com a questão racial, tanto quanto com a intolerância religiosa, a contradição, natureza e sociedade, as hierarquias masculino, feminino, as tensões e lutas de classes. São dilemas que se desenvolvem com a modernidade, demonstrando que o desencantamento do mundo, como metáfora do esclarecimento e da emancipação, continua a ser desafiado por preconceitos, superstições, intolerância, racismo, irracionalismos, idiosincrasias, interesses e ideologias. Então veja, nós no século XXI, em 2020, estamos debatendo ainda intolerância, preconceito, racismo, e isso é inadmissível. Depois do que houve na Segunda Guerra Mundial, com todo o nosso passado, com os governos ditatoriais da Europa, e assim por diante, exemplos tão ruins, os exemplos ditatoriais na África, nós ainda temos que discutir essas coisas que não deveriam mais ser discutidas. Então, é uma tristeza para mim, como um pesquisador e como um policial militar, que nós temos que discutir isso ainda hoje, e vemos que os seres humanos continuam tendo um comportamento deplorável e execrável em vários momentos da sua vida. Então, isso nos traz muitas questões que devem ser abordadas. Então, em relação à liberdade religiosa, então, para começarmos, temos que saber que o Brasil é um Estado laico. Perfeito. O que quer dizer que é um Estado laico? É um Estado em que não há uma religião oficial. Então, a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, dá liberdade a todas as pessoas a terem a sua crença, não as obriga a ter a religião do Estado ou de Estado, e o Estado, por sua vez, não tem uma religião oficial. Então, o Brasil é pleno de direito para que a sua população possa ter liberdade religiosa, desde que isso não seja crime. Portanto, qualquer prática religiosa que não seja oriunda ou que não provoque crime, ela é sustentada, ela é tutelada pelo Estado. E as pessoas, os seus praticantes, também o são. Então, no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, está lá bem claro, né? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Portanto, não há dúvida sobre isso, está muito claro. Tanto a prática quanto os locais onde as práticas são feitas, o Estado tutela esses espaços. Mas me permite só uma pequena parte só? Nesse aspecto maravilhoso que o senhor levantou e fundamentou brilhantemente, eu sempre que eu estou com a oportunidade de conceituar a liberdade religiosa, tem-se uma questão muito interessante. O senhor citou logo de cara ali o artigo 5º, inciso 6, e demais dispositivos da nossa Constituição, além da sua menção também às atrocidades cometidas na Segunda Guerra, que acabaram por resultar na Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Nesse aspecto, eu gosto sempre de trazer para as pessoas aqui, eu não sei se o senhor concorda com a minha afirmação, o senhor fica à vontade para criticá-la também, é o seguinte, que a liberdade religiosa, ela acaba por ser um grande guarda-chuva,
onde nela está inserida o direito de crença, o direito de consciência, a liberdade de expressão e a liberdade de culto, como se a liberdade religiosa fosse quase que uma somatória de todas essas liberdades que nos são tão caras e foram conquistadas a muito derramamento de sangue. Concordo plenamente. Então, eu até iria um pouquinho mais além, porque a nossa Constituição Federal ela se adequa perfeitamente à Declaração dos Direitos Humanos, em que fala, no artigo 18, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, prática, culto e pela observância em público ou em particular. Então, E o direito de não crer em nada também. Então, se não há um meio legal de obstar a prática religiosa, desde que seus ritos não constituam um crime, o Estado tem por obrigação proteger locais de culto, as liturgias e respeitar a pluralidade religiosa e o livre exercício da sua prática. Então, isso é fundamental para nós. Infelizmente, vemos, como eu iniciei nossa conversa, muitos atentados a espaços religiosos, não só afro, o ataque às igrejas, quando se quebram as imagens de santos católicos, isso é um crime. Quando eu faço qualquer observação jocosa a respeito de uma religião ou de uma prática religiosa, estou incorrendo em crime. Enfim, o Estado tem por obrigação tutelar esses direitos e as pessoas precisam respeitar isso. Perfeito. E como é que eu consigo fazer isso? É a grande questão. Como eu consigo fazer isso? Não há outra que não seja a educação. Ótimo. A educação é o único instrumento pelo qual nós conseguiremos fazer com que isso no nosso país mude. Como eu falei anteriormente, se a intolerância ela se deve, especialmente pelo desconhecimento, pela falta de autoridade, por meio da educação, isso diminui. Se eu conheço a prática das pessoas, se eu conheço o modo de vida delas, vejo que não é aquela imagem que eu tinha horrível, mas eu vejo que a prática é tão próxima à minha, eu passo a conhecer as pessoas, o modo de ser delas, então, logicamente, eu vou ter uma proximidade com elas e a minha intolerância passa a não mais existir. O meu preconceito também passa a não existir. Então, é por meio da educação que nós conseguiremos mudar a que vivemos hoje. Mas a falta de uma boa educação, a falta da aplicação da Lei 10.639, que virou letra morta, que é a verdade do ensino da história da África, dos negros, dos reinos africanos, enfim, há uma série de unidades de ensino que trazem com a Lei 10.639 que não são aplicadas. É mais uma lei no Brasil que não pegou. E em que pese vários pesquisadores, vários pedagogos, vários professores tentaram colocar isso em prática nas escolas, há um receio ou há uma falta de engajamento das diretorias de ensino ou do próprio Estado, seja o Estado federativo ou o Estado brasileiro, que não tem interesse em que essa lei realmente seja posta em prática. Então, como isso acontece, nós continuamos
mal educados, na ideia de que não tem uma boa educação, continuamos sem boas informações, continuamos com os nossos preconceitos, que não são destruídos pela educação, e assim vamos vivendo, com apenas algumas pessoas, como é o caso do senhor doutor, que nos faz essa abertura para falarmos, mas são poucos espaços em que isso é discutido. Infelizmente, a questão racial, a questão religiosa no Brasil não encontra espaços adequados para serem discutidos. Eu trabalho com esse assunto há muitos anos e eu faço 1 ou 2 palestras ao ano, porque não sou convidado para isso. Porque é um assunto que não traz muitos interesses. Infelizmente, nós não temos a capacidade de perceber que precisamos discutir isso. A ideia de que o Brasil é um país democraticamente racial, que não há diferenças entre brancos, pretos, amarelos e vermelhos, que somos uma população bastante tranquila, essa é uma afirmação falaciosa, é muito mentiroso isso. O Brasil é um país racista ao extremo. A população brasileira é racista ao extremo, mas não só brasileira. A população mundial, por excelência, é racista, pela questão do desconhecimento do preconceito. E isso você vai vendo, especialmente no momento atual, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Brasil, de um fortalecimento de um pensamento mais duro das pessoas, em que colocam as pessoas em classes. E esse pensamento de pessoas em classes, que não são mais iguais, fazem com que isso cada vez aumente mais. A questão dos refugiados do Oriente Médio e da África aumentou por demais a questão do racismo na Europa. Então, hoje, você vai ver inúmeros movimentos na Europa contra populações africanas e do Oriente Médio. Mas esquecem, por exemplo, na França, que a mão de obra, no metade do século XX, quando depois da Segunda Guerra Mundial, que a França está destruída, quem reconstruiu a França foram os argelinos, muçulmanos argelinos que vieram da Argélia para reconstruir o país como mão de obra barata. Agora não pode entrar mais como mão de obra qualificada. Então são coisas que acontecem no mundo que nos trazem a ideia e o pensamento de que ainda somos pessoas que precisamos discutir racismo, porque o racismo está à nossa porta o tempo inteiro. Se nós olharmos à direita ou à esquerda, à frente, atrás, veremos racistas, veremos pensamentos racistas e comportamentos racistas, seja de qual viés for, seja um racismo velado ou explícito, ele existe. E só podemos mudar isso por meio da educação. Não há outra forma de mudarmos isso. Só a educação poderá nos trazer algum refrigério em relação a sobre isso. Excelente. Voltando aqui ao Brasil, além da questão da intolerância religiosa, nós temos um passado muito ruim, que foi a criminalização das práticas afro-brasileiras. Então, até metade do século XX, curandeirismo, exercício legal da medicina, eram acusações que eram feitas aos sacerdotes de candomblé, de umbanda, de terecô, de catimbó, enfim, os diversos outros cultos que nós temos no Brasil, que não são católicos, que não são cristãos, sofriam a pecha de cultos de curandeirismo. E tivemos também no Brasil Inquisição. Sim, tivemos também no Brasil Inquisição contra praticantes
dessas religiões, inclusive com a condenação de pessoas ao degredo ou então a chicotadas aqui no Brasil. E são dados que nós não temos acesso. Para nós sabermos sobre isso, temos que estudar os rodapés de livros, porque nós não aprendemos isso na escola. Se nós não dedicarmos esse tipo de conhecimento histórico brasileiro, nós ficamos sem o ter, porque não há interesse em falarmos sobre isso da nossa história. É melhor falarmos dos bandeirantes que eram assassinos, escravizadores, que invadiam com as bandeiras as tribos indígenas, estupravam as índias, capturavam os homens e as crianças para escravo. Então isso é bonito falar. Mas ninguém quer falar da questão do que passou o indígena, ou do que passou o negro no Brasil. É muito fácil acusar, por exemplo, que o preto da África vendia seus irmãos como escravos. É muito fácil falar isso, mas são mais sofismas que vão sendo praticados, porque em vez de eu buscar o conhecimento, eu faço acusações. Perfeito. Isso é a prática que tem sido contumaz no Brasil hoje, que em vez de eu buscar o diálogo, eu faço acusações. E acuso as pessoas, não discuto ideias, eu acuso as pessoas. Então, o que você preto quer falar alguma coisa? O que você branco quer falar alguma coisa? O que você indígena quer falar alguma coisa? Então, essas questões acabam sendo diminuídas por esses pensamentos toscos, esses pensamentos cada vez mais individualizados, individualistas, egoístas, dado a questão da modernidade que faz com que o ser humano seja cada vez mais ensimesmado. E a questão da religião afro-brasileira, afrodiaspórica ou de matriz africana, é a ideia da comunidade. Então, a ideia da família estendida, por isso que é o pai de santo, a mãe de santo, os irmãos, o tio, o avô de santo, porque isso é a família, é a comunidade. Então, essa busca dos terreiros pela comunidade é fundamental também para aqueles que praticam religiões afro-brasileiras, que dependem da comunidade, que dependem da união de esforços. Não há uma iniciação sem que haja colaboração de várias pessoas, não há um ritual sem que todos estejam engajados com aquilo, não há uma prática religiosa sem que nós nos esforcemos como um todo para que seja realizada. Então, essa ideia da comunidade também não traz algumas boas impressões a grupos que veem isso como uma ideia de comunidade, comunitária, comunismo. Já chega até esse ponto, vendo esse ideal da comunitas, da comunidade, da integração social como algo perverso ou malévolo, porque hoje tudo que não se apoia em algum movimento político é comunista. Então qualquer pessoa... O senhor me permita só uma intervenção? Pois não, claro. Nesse aspecto, tem algo que a gente debate muito no Religare, em outras entidades que eu tenho a honra de integrar também, que é a própria questão da estrutura dos conjuntos de crenças. Muito se fala de matriz africana, né? E eu gosto de usar a título exemplificativo matriz cristã também. Às vezes sou até criticado por isso, mas se a gente traz toda uma questão vinculada à matriz africana dessas religiões afrodiaspóricas, como o senhor Brilhante colocou, a gente também tem que analisar a própria construção e as ramificações oriundas da Igreja Católica, do movimento protestante e a forma organizacional dessas religiões também. Eu compreendo que elas têm essas religiões, vamos dizer assim, eurocêntricas e também outras manifestações
elas têm sempre uma construção muito hierarquizada, uma questão verticalizada, né? Quando eu identifico que as religiões afrodiaspóricas, me corrija se eu estiver equivocado, elas têm uma questão, como o senhor bem colocou, da comunidade, algo mais horizontalizado no que tange ali a sua construção, sem jamais tirar a autoridade do pai, do Babalorixá, da Elorixá, independente da nomenclatura adotada por esse sacerdote, né? E uma coisa que eu venho buscando identificar, e eu quero lhe perguntar agora, porque o senhor tem diversas perspectivas, é a seguinte: se o fato dessas religiões tidas de matriz cristã, em comparação às religiões de matriz africana e toda a sua pluralidade e diversidade, esta pluralidade e diversidade, o senhor não acredita que em algum momento seria interessante um diálogo ecumênico, no caso da matriz semelhante, né, dentre essas religiões de matriz africana, para o fortalecimento dessas pautas e assim até o próprio incentivo ao incremento de regularização desses templos, desses conjuntos de crenças, para que eles consigam professar e exercer a liberdade religiosa no seu ápice? O que o senhor acha disso? São questões muito importantes para ser discutidas. Veja, geralmente, eu não vi nenhum caso ainda, conheço na história, em que qualquer segmento afro-religioso, qualquer que seja ele, se negou ao diálogo. Não há na história do país nenhuma oportunidade em que afro-religiosos se negaram ao debate. Ao inverso, mas o inverso aconteceu. Há movimentos de matriz cristã que se recusam ao diálogo, mesmo entre religiões cristãs. Já participei de debates, por exemplo, em que uma determinada igreja neopentecostal se negou a participar de qualquer conversa que existia a respeito do respeito às religiões como um todo. Eu me lembro, em 2000, houve o Pacto pela Paz, em que diversos religiosos se reuniram para iniciar o ano 2001, então na verdade de 2000 para 2001, o Pacto da Paz. Houve vários eventos no Brasil inteiro, e eu participei de vários deles, em que havia budistas, muçulmanos, sikhs, afro-religiosos, pentecostais, neopentecostais, mas algum dos grupos se recusavam ao diálogo. E, além do mais, há grupos que se propõem ao diálogo, mas quando chegam para debater, colocam apenas e tão somente os seus ideais, os seus quereres, e não aceitam, por nenhum motivo, de nenhuma forma, mudar essas ideias. E isso vai se repetindo ao longo da história. Existe na Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo um grupo que discute a questão religiosa. Fórum Interreligioso. O Fórum Interreligioso. Mas do que está até agora? Eu participei do início dele, quando o Dr. Edio, quando ele era o secretário de Justiça, criou o fórum. Sim. No começo eu participei, e até hoje são as mesmas pessoas que estão lá e não mudou nada. Por quê? Se discute e não se resolve nada. Porque se mantém sempre as mesmas pessoas, não há o interesse do que as pessoas discutem saia dali, não se divulgam as pautas, em que pede o trabalho das pessoas, são maravilhosas pessoas engajadas, que estão há muito tempo nessa luta, mas não encontram eco em lugar algum, a não ser nesse espaço. E quando nós tentamos fazer encontros
interreligiosos, eu só gostaria de fazer observação, quando eu falo em encontros ecumênicos, eu falo só da religião cristã. Perfeito. Então, a palavra ecumenismo ela nasceu para quando começou a ter problemas de religiosidades cristãs na Europa, então faziam-se encontros ecumênicos entre cristãos. Quando eu vou falar de religiões outras, são encontros interreligiosos, que aí religiões diferentes se manifestam. Então, encontros ecumênicos se dão sempre no aspecto cristão. Perfeito. Então, esses encontros ecumênicos acontecem e também há os encontros interreligiosos. Porém, a participação de grupos mais duros na sua concepção religiosa evita que haja uma ideia de pertencimento ou então uma troca de conhecimento, e isso evita cada vez mais as proximidades e permanecem os preconceitos e as durezas nos corações dessas pessoas, corações e mentes. Então, infelizmente, há grupos que não estão com vontade de ter essa relação com outros, preferem se manter isolados ao extremo, preferem se manter fechados nos seus mundos e nas suas comunidades. Já nós, afro-religiosos, e eu falo também pelos muçulmanos que eu sou muçulmano, sempre estamos abertos ao diálogo, sempre estamos buscando a conversa com as pessoas. Porém, isso não é uma verdade para outros grupos humanos que preferem se manter fechados. Volto a dizer, isso é uma questão de educação, uma questão de instrução, uma questão de conhecer a história, de conhecer o outro, de conhecer o meu irmão humano. Isso é que falta para a gente, infelizmente. Perfeito. O senhor colocou uma questão muito importante e eu tomei conhecimento há pouco mais de 2 anos do brilhante trabalho feito pelo Fórum Interreligioso, e hoje ele também é um canal de denúncias, né, por meio da edição da Lei 17.957 ou 157, me fugiu a colinha agora, mas de iniciativa da deputada Alessi Brandão, né, uma iniciativa brilhante que trouxe para o ambiente administrativo ali, com uma aplicação pecuniária bem intensa de 500 UFESPs na questão de discriminação e intolerância religiosa mais branda, né? Podendo chegar até 1.000 UFESPs, né? E para quem nos acompanha, cada UFESP ela está em R$ 27,56, o que acaba por ser uma forma interessante. Mas como o senhor disse, brilhantemente, é a educação. São oportunidades como essa, de ter o senhor aqui com essa bagagem robusta, essa expertise e a sua experiência e a sua perspectiva ímpar pela questão de não ser somente um estudioso, mas ser também um sacerdote de religiões afro-brasileiras, como fiz a menção na apresentação aqui. Eu tenho identificado, Tenente Coronel, o senhor faça o seu apontamento, que é interessante, não, é imprescindível que as pessoas ocupem os espaços públicos, os espaços institucionais, e a sociedade civil se organize. Aqui em Osasco mesmo, a gente está em tratativas com o Poder Executivo Municipal para trazer essa experiência no âmbito municipal do Fórum Interreligioso. Hoje eu tenho a honra de ocupar a presidência da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, mas não satisfeito ainda, criamos o Religare também, porque a gente sabe que cada instituição, ela em algum momento encontra algum fator impeditivo, algum limite pré-estabelecido, né? Então eu acredito que essas iniciativas como o Religare, como a sua propagação de conhecimento, educação, são super importantes para que a gente possa debater e enfrentar esses assuntos, e quem sabe um dia a gente olhar para a intolerância religiosa, o racismo religioso como coisas ultrapassadas, né? Sim. É incrível, doutor Renato, por exemplo, quem que no Brasil não sofre preconceito ou discriminação? Então, seria o homem ou mulher ideal.
Então, O dito falando do homem homem, universal, né? o homem ideal tem que ser branco, Sim. ser magro, tem que ter cabelos, enfim, são várias concepções que são dadas para a perfeição humana. Se você não tiver, como no meu caso, eu não tenho cabelo, também não sou magro, também não sou jovem. Então, são várias coisas que, de algum modo, você vai sofrer algum preconceito e alguma forma de discriminação. Mas, veja, em que momento nós podemos mudar isso? A sua afirmação dos espaços públicos é fundamental. Infelizmente, doutor Renato, muitos de nós nos envergonhamos daquilo que somos. Então, as pessoas não se assumem de candomblé, não se assumem de umbanda, não se assumem como negros, como pretas, como pretos, elas não se assumem como deveriam se assumir e passam a cada vez mais a serem mais invisíveis. E a ocupação do espaço público é fundamental para que nós sejamos vistos. Eu me lembro muito bem do pai Francisco de Oxum, que tem o seu terreiro ali na Bela Vista. Ele anda o tempo inteiro, ele é um homem grande, bem alto, um homem preto e que usa o tempo inteiro roupas africanas. E ele fala sobre isso. Ele fala, eu tenho que fazer isso, eu tenho que representar as pessoas que estão comigo, eu tenho que representar a religião que eu sigo. Então, são raras as pessoas que fazem isso, que assumem realmente isso, porque se envergonham. Ou temem a incompreensão, ou temem, mais uma vez, o racismo, a intolerância e o preconceito. Então, muita gente se esconde atrás de um uniforme, se esconde atrás de um comportamento, esconde-se atrás de uma profissão, e quando ele está na prática religiosa, ele não é aquilo mais nada. Então, ele passa a não ser mais aquilo. E no mundo fora do religioso, ele é um profissional liberal, ele é um empresário, ele é um funcionário público, mas ele nunca é um macumbeiro, ele nunca é um candomblessista, nunca é um bandista, porque ele se sente envergonhado ou não quer, com receio de assumir a sua própria religião. Eu tenho um amigo muito querido que trabalha no escritório de advocacia gigantesco. Ele nunca se assumiu um bandista, em que pese ser sacerdote de umbanda, ter tido terreiro por muitos anos, ele, no trabalho dele, não se assume um bandista. Assim como inúmeros outros advogados, médicos, enfim, pessoas no geral que não se assumem. Quando passa o IBGE e pergunta para ele qual religião que ele segue, vai falar que é católico. Ou espírita, no máximo, né, tenente? No máximo espírita. E assim vai. Por quê? Porque as pessoas têm medo de sofrerem preconceito. Mas enquanto eu continuar escondido, mais o preconceito vai existir, mais tolerância vai existir. Se eu imagino, por exemplo, pessoas na sociedade brasileira de destaque, que são seguidoras de religiões de matriz não cristã, seja ela qual for a origem, mas não só cristã, é lógico que essas religiões vão ter mais visibilidade, as pessoas vão conhecer melhor as religiões e vai acabar o preconceito. Então, mas isso aí é um círculo vicioso, não virtuoso. Se as pessoas não se assumirem, continuarem com receio, esse receio
nunca vai acabar, nunca vai mudar. Então, o que falta também para nós, no geral, é assumir aquilo que somos, em que pese problemas que vão acontecer. Eu já passei por muitos problemas na minha vida por assumir um posicionamento que não é o esperado, o que não era o esperado de mim, da questão religiosa, da questão política, das minhas escolhas pessoais, porque as pessoas não conseguem imaginar que um policial militar pudesse ser religioso, ter visão política, ter pensamentos diferentes do normal, do que é visto como normal, enfim, é mais na questão da intolerância e do preconceito em relação ao policial. Eu me lembro uma vez, eu fui fazer um curso na USP, e foi um momento difícil em que houve um confronto entre professores e a polícia militar, isso já faz muitos anos, numa manifestação de professores que acabou tendo um embate. Não quero defender lados certo ou errado, não é essa a questão, mas na semana seguinte eu fui participar de um curso em que só havia professores do Estado nesse curso, e eu fui lá como apenas para aprender. A discussão era a lei 10.639, né, nesse curso, e cada um se apresentou. E aí chegou a minha vez de me apresentar, eu me levantei e falei, eu sou Mário, eu sou policial militar, e eu fui ovacionado com muitas vaias pelos professores que ali estavam. Por quê? Porque não consegue dissociar isso, a profissão que eu exerço, da pessoa Mário. Então, eles esperam que o comportamento esperado de mim não pode ser do Mário nunca, sempre tem que ser do policial militar. E aí, no final do curso, eu fiz um monte de pessoas amigas, fiquei amigo de todo mundo, batemos muitos papos, e aí no final falavam assim, eu não imaginava que tivesse policial militar como o senhor. Então, veja, por que aconteceu isso? Porque nós conseguimos nos comunicar, nós conseguimos conversar, conseguimos mostrar quem nós somos um para o outro. E aí além da indumentária, né? Sim, isso é educação. Educação entre as pessoas, que nós nos conhecermos, isso é fundamental. Se eu conheço o outro, eu passo a respeitar o outro, passo a exercer melhor a minha própria individualidade, a minha própria religião, eu passo a ser mais amoroso, mais compreensivo. Então, só melhoras nisso. Com certeza. Infelizmente... O grande mestre, né? O grande mestre Paulo Freire, nesse momento, coloca de forma brilhante, né, que a ausência de uma educação libertadora, ela faz com que o sonho do oprimido seja ser o opressor, né? Então você sempre está vendo a superfície das pessoas e tecendo as suas aspirações com o seu conjunto e visão de mundo, né? Não identifica que por trás da farda tem um ser humano e por trás também de uma pessoa que está manifestando, no caso do professor em especial, também tem um ser humano. São expectativas se chocando muitas vezes, né? Sim, mas volto a dizer, a alteridade, a conversa. Não há outro meio de nós nos conhecermos e de nós mantermos uma relação uns com os outros. Não há outra forma. É claro que o momento atual da pandemia não dá para a gente ter muito contato, né? Mas é fundamental o contato entre as pessoas, a conversa, a relação entre elas. Isso só contribui para o nosso próprio crescimento como seres humanos. Perfeito, perfeita a sua colocação, Tenente Coronel Mário, sacerdote Mário, né? O Mário, ele tem várias perspectivas, e assim como o Mário, como todos os outros brasileiros, todos os outros irmãos e irmãs da grande família humana, é um ser humano multifacetário. O ser humano, ele não é um produto para ser rotulado. Então, ele tem ali dentro de si toda uma quantidade de experiências
que o forma no cotidiano, né? E aproveitando esse ensejo que o senhor deu a respeito de que muitas pessoas que estão em locais de destaque, estão em locais de visibilidade, acabam por não expor o seu conjunto de crenças, né? Eu sempre fico num determinado embate. Agora vai virar um divã aqui. Porque muitas vezes eu ocupo certos locais em que o diálogo interreligioso e promover encontros como esse é magnífico. Contudo, eu identifico em muitos locais de diálogos interreligiosos o grande problema do proselitismo. A pessoa não compreender os momentos que são para tratar do seu conjunto de crenças e os momentos para defender o direito à liberdade religiosa, né? E a partir disso, eu evito sempre diretamente para evitar os choques e conhecer as pessoas que estão no meu entorno, dizer qual é a minha religião, como eu congrego com o sagrado, né? Mas aqui com a sua provocação eu vou dizer aqui, viu? Ao vivo. Com muita honra, eu sou um bandista. Eu acho que eu não tinha dito para o senhor ainda, né? Não, não tinha. Mas eu acompanho o seu canal, os seus ensinamentos ali, que o senhor gentilmente publica. Aproveitando, com o nome do Tenente Coronel Mário Filho, vocês inserem no YouTube Mário Filho, ele tem um canal formidável onde coloca muitas palestras que ele ministra na sede do seu templo religioso. Obrigado pela propaganda. Mas merecida. Na verdade, o nosso terreiro é um local de discussões. No começo do meu trabalho como sacerdote de Umbanda, nós discutíamos muito entre nós sobre a parte histórica da Umbanda, como ser melhores médiums e tal, e isso passou a ser mais uma aula, uma conversa entre o sacerdote e os membros do terreiro. Saraceni, né? E aí, em determinado momento, pessoas que vinham para giras, para acompanhar giras, começaram a vir também nessas conversas. Perfeito. E aí elas passaram a ser fixas em cada trabalho de Umbanda, que é aos sábados, quinzenalmente, às 20 horas, às 6h30 tem uma palestra, que dura em torno de 1h e 20 de palestras, em que as pessoas podem bater papo com a gente, perguntar várias coisas sobre a questão histórica ou da questão ritualística da Umbanda, do Candomblé, da religião, como ela é praticada na África, enfim, isso foi sempre o nosso mote de ser um terreiro, não só um local para incorporarmos os guias de trabalho, mas também como espaço de discussão da história do Brasil, do negro, a história da Umbanda, do Candomblé, enfim, de que as pessoas pudessem ter uma noção daquilo, uma boa noção daquilo que praticam. E não chegar no terreiro, botar a roupinha branca, incorporar, tirar a roupa e ir embora para casa. E pronto, isso sempre para mim foi muito feio, isso, horrível. Não havia interação, a ideia de comunidade, a ideia de pertencimento. Isso é fundamental na Umbanda, no Candomblé, em Ifá, isso é fundamental que a pessoa tenha isso. Bom, perfeito. Mas voltando também à ideia da nossa conversa, o professor Fernando perguntou aqui. Perfeito. O senhor estava respondendo a pergunta do Fernando, que era acerca da capelania. Isso, então, hoje a Polícia Militar, ela não tem mais a capelania. Hoje é um cargo em extinção. Isso é um reflexo do século XVIII, quando se instituiu no Brasil a capelania militar, que era eminentemente católica, era ligada à CNBB, que tinha, a igreja no Brasil colocava entre os quadros das polícias, ou melhor dizendo, na época das Forças Armadas, depois das polícias, um capelão, um padre que passava a ser um oficial. Então isso na PM de São Paulo sempre foi um padre, nunca houve outra religião como capelania,
Alguns grupos religiosos tentaram mudar a legislação para que houvesse capelões evangélicos, não conseguiram, mas agora foi extinta a função de oficial capelão. Então, a PM ela tem um espaço na Rua Jorge Miranda, a capelania da Polícia Militar, que é um órgão da Polícia Militar, mas não tem mais a ideia do capelão. Então, o padre vai lá e reza uma missa nesse espaço. Então, é um espaço da Polícia Militar em que é uma igreja, a Igreja Santo Expedito, que é administrada por polícias militares. Acho que são 3 da ativa e o resto são da reserva, que administram o espaço, administram a igreja, e é um padre ligado ao bispo de São Paulo, que toma conta da igreja como padre, até ele se aposentar, que já está próximo disso. Aí não haverá mais um oficial capelão. Compreendi, perfeito. Tem um apontamento também que eu gostaria de trazer a respeito do que o senhor levantou muito bem, do que sofreu e sofrem os nossos irmãos e as nossas irmãs que professam as religiões afro-brasileiras no Rio de Janeiro. Eu recentemente assisti uma palestra do Movimento Espírita proferida pelo jornalista André Trigueiro. E ali ele, sendo carioca, conhecendo muito bem ali a própria formatação e construção social do Rio de Janeiro, ele trouxe um indicativo que eu, na prática, eu pude identificá-lo e o que me deixou muito alarmado, que é a questão dos aludidos, né? Aludidos, porque não tem base o que eu vou dizer, a figura de linguagem adotada, os traficantes de Cristo. Isto acabou por se tornar um meio pelo qual muitas violências foram cometidas em detrimento a algumas tendas de umbanda, algumas roças de candomblé, algumas casas em especial. E só sem me prolongar muito, mas apenas para concluir o raciocínio, recentemente aqui em Osasco, eu também sou membro fundador do Conselho da Comunidade da Execução Penal aqui de Osasco. E em algumas jornadas ali da empregabilidade e da ressocialização, eu notei uma forte tendência de uma religião específica neopentecostal no fornecimento de conteúdo, de material, e nesse material eu vi aquele livro que eu posso dizer infame, porque ele ofende todos que professam e congregam o sagrado por meio das religiões de matriz africana, que é aquele livro Orixá, Guias e Caboclos, né? Demônios ou Guias, alguma coisa assim. Agora, eu até tinha aberto ele aqui do lado, mas acabei fechando. E esse livro sendo distribuído de forma maciça dentro do sistema penitenciário, e acabou tendo uma questão vinculada, porque a própria LEP, a Lei de Execução Penal, ela incentiva a assistência religiosa no âmbito do cárcere, né? E essas pessoas, Sim. Em algum momento, vão sair, vão se tornar egressas ali, ou vão ter os seus benefícios, e mesmo as que estão dentro, que tem a interlocução com quem está fora, que acabou por ser evangelizado, né? Ela acaba por tecer essa investida contra aquilo que é colocado a eles como o adversário. Qual é o seu apontamento sobre isso? O senhor tem acompanhado isso também? Na verdade, também isso é um meio de se proteger. Infelizmente, a igreja, algumas igrejas neopentecostais não têm apenas a ideia de ressocialização dos indivíduos presos, mas há outros interesses que também existem que fazem com que as pessoas se tornem evangélicas. Eu não gostaria de fazer acusações, nem de provocações, mas, infelizmente, há pessoas boas e pessoas más nesse meio todo, e a ideia não é trazer a palavra de Deus às pessoas, mas são, sim, outros interesses não tão belos assim. Mas
a ideia também da superioridade das pessoas. Então, o cristão neopentecostal é superior ao pentecostal, que é superior ao cristão católico. Também é essa ideia, né? Quanto mais duro, quanto mais eu tenha um comportamento duro, de pouca relação com os demais, eu sou mais próximo de Deus, o que é uma tolice sem tamanho. Porém, esse é um discurso em que é feito do ensimesmamento, né? Então, só fico perto de quem reproduz o que eu penso, que pensa igual a mim, que imagina igual a mim, que faz o que eu faço. E isso não está apenas nas cadeias, mas também nós vamos encontrar isso na polícia, vamos encontrar isso entre médicos, entre enfermeiras, enfermeiros, professores, enfim, em vários grupos humanos, esse Advogados mesmo também, comportamento infelizmente. que o evangélico, em especial o neopentecostal, ele é especial. Ele é melhor que outras pessoas. Então, esse é um pensamento em que pese ser totalmente errôneo, é o que tem invadido muitos espaços hoje. E se você acompanhar algumas pessoas que se destacam nesse segmento, esse discurso é o tempo inteiro feito. Eu sou especial porque eu sigo tal linha cristã, eu vou ser salvo. Então, essa ideia da salvação, a ideia da pureza, a ideia da escolha, eu sou escolhido por Deus. Então, são pensamentos que foram impingidos às pessoas, erroneamente, é claro, que vão tornando-as cada vez mais distantes umas das outras e fazem com que não haja diálogo. E aí volto naquela conversa anterior do Fórum Interreligioso, em que alguns segmentos se recusam a participar, porque eles se consideram superiores aos demais e que não se misturam com essa gentinha. Olha o termo que se usa para se expressar em relação aos outros. Então, ou fala que é gentinha, ou fala que não é, que é infiel. São termos duros de ouvir, especialmente de pessoas que seguem o ensinamento de Jesus, em que ele fala por diversas vezes da humanidade, do próximo, de não ser duro com as pessoas, enfim, pessoas que dizem seguir Jesus, aquilo que ele deixou como obra, que não o seguem realmente. Mas vamos ter que lutar como nós fazemos para que essa concórdia ainda exista. Lutar, logicamente, é um eufemismo, né? Claro. O policial militar vai lutar, vão já querer falar que o coronel está falando em luta na live, mas assim, é um eufemismo da ideia que nós possamos debater, possamos discutir, possamos nos congregar, é a palavra mais correta possível, para que a gente possa, disso, ter uma concórdia entre nós. Porque discórdia nós temos todo dia já, né? Chega, precisamos buscar a concórdia. O senhor tocou num aspecto muito importante, que é a questão de determinados grupos não se colocarem ao diálogo, né? Eu tive experiências recentes, assim, pelo contrário, trazendo o lado positivo, visto que aqui o foco ele é tratar dessas questões sensíveis, como a própria temática proposta aqui nessa conversa de hoje, e de forma alguma elencar os nossos irmãos
pentecostais, neopentecostais, aqueles que estão dentre as igrejas históricas ali, os irmãos católicos, os protestantes, calvinistas, os batistas e todos esses que professam essas crenças que têm como base ali os ensinamentos de Jesus, como o senhor bem colocou, que são totalmente focados em compartilhar, em trazer todo um princípio norteador ético, vamos colocar assim, né? Dentro desse cenário, eu gostaria até de fazer uma menção que algumas religiões, em especial a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, ficou conhecido como Mormons, né? Eles têm uma entidade fantástica, da qual eu tenho honra de ser consultor também, que é a J. Reuben Clark, que é uma entidade que lida com o enfrentamento da intolerância religiosa, visto que eles sofreram muita intolerância nos Estados Unidos, né? E também a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no Brasil, eles têm eventualmente um evento chamado FORLIR, que é um Fórum de Liberdade Religiosa. Logicamente, são mecanismos internos do conjunto de crenças, mas para promover o que o senhor trouxe brilhantemente, que é a educação àqueles adeptos daquele conjunto de crenças, para que eles sejam tolerantes, para que eles professem a liberdade religiosa e identifiquem. Eu tenho até um caso curioso para trazer para o senhor antes de devolver a palavra, que é a BLIRC, Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, presidida pelo Dr. Samuel. Ela me deu uma honraria, uma comenda de ser homenageado. Assim, aqui temos outros homenageados da BLIRC, a doutora Paula, o doutor Fernando também. E no momento em que, aqui, um homem tido como branco, de gravata, de terno, né? Fui indagado ali, irmão, qual é a sua religião, né? A hora que eu falo, eu sou da Umbanda, por mais que os irmãos estejam preparados para um debate e um diálogo interreligioso, fez-se um silêncio na igreja, assim, foi muito interessante, mas foi muito bem recebido, muito bem acolhido, e é o que o senhor fala, né? As pessoas, quando têm educação, quando tem conteúdo e são claros os conceitos, quem sabe assim a gente consiga enfrentar essa onda de intolerância, né? Sim, a educação, ela parte do princípio de que nós vamos nos conhecer. É só isso que vai quebrar a intolerância, o preconceito, o racismo. Não há outra forma, não há outra forma. Nós nos conhecermos uns aos outros, praticarmos a alteridade, praticarmos a concórdia. Não há outro meio. Volto a dizer, chega de discórdia, chega de enfrentamento, nós precisamos ser humanos. Precisamos entender que nós somos humanos, que nós dependemos uns dos outros, que é impossível, praticamente impossível, vivermos sozinhos. Nós dependemos uns dos outros, a cadeia alimentar depende de várias pessoas, a cadeia de abastecimento de água, de luz, precisa das pessoas. Então, ninguém vive sozinho, isolado, e ninguém vive de preconceitos. Nós precisamos quebrar preconceitos, precisamos quebrar as ideias pré-existentes, as ideias pré-concebidas, para que a gente fique aberto ao novo, para que a gente seja iluminado pelo conhecimento humano. Nós produzimos muito conhecimento bom e, infelizmente, nós estamos hoje sendo bombardeados por péssimos conhecimentos. Nós temos uma literatura brasileira riquíssima, temos autores extraordinários, pessoas ótimas que podem contribuir com o ensino, com a educação, e essas pessoas não estão tendo o devido valor, o reconhecimento para a nossa sociedade. Paulo Freire, por exemplo, sofre, mesmo morto há muitos anos, com acusações contra ele que são difamatórias de pessoas que nunca leram um livro de Paulo Freire. Perfeito. Eu quero debater Paulo Freire, eu tenho por obrigação ler a sua obra. Se eu não conheço, eu não debato. É o meu caso, por exemplo, eu nunca falarei de Paulo Freire, porque eu conheço pouquíssimo de sua obra.
e assim de outros assuntos também que eu conheço pouco. Infelizmente, vários especialistas, entre aspas, têm debatido assuntos que sequer leram uma única página de livros desses autores que eles refutam ao extremo. Então, mais uma vez, é falta de uma boa educação, é falta de um bom ensino. O professor Gessé de Souza, no seu livro A Elite do Atraso, ele Excelente. aborda muito bem essa questão de que o nosso país sofre e continuará sofrendo em razão de uma elite que domina nosso país há muitos anos e que continuará dominando. E essa elite não é elite política. São pessoas realmente que detêm o poder, econômico especialmente, que continuam controlando o nosso país e vão continuar controlando por muitos anos se nós continuarmos sem ter uma boa educação. É necessário que haja uma revolução cultural em nosso país, uma revolução do ensino em nosso país, em que eu possa trazer para a educação básica conhecimentos muito bons, boa formação para as pessoas. É a única forma de o país, nosso país, crescer adequadamente e sair das questões que nós vivemos hoje do partidarismo, né? Da polarização. Ou é de direita ou é de esquerda. Essa discussão não cabe mais. É uma questão sem sentido. Nós temos que debater o destino da nação, o nosso papel como a oitava economia do mundo, como nos maiores países do mundo, com reserva natural gigantesca. Então, nós precisamos ter uma ideia de que é fundamental a educação de qualidade e o ensino de qualidade. Sem isso, a Perfeito. gente vai continuar igual. Perfeito. O senhor tocou em pontos formidáveis que a educação ela precisa ser qualitativa, não somente conteudista, né? E promover que esse ser humano em desenvolvimento, ele compreenda a sua realidade, compreenda o seu papel e, acima de tudo, não aceite estas falácias tenebrosas vinculadas ao racismo, vinculadas à discriminação, que busca fazer isso que o senhor disse no começo do nosso encontro aqui, que é subalternizar, colocar o outro em detrimento. Eu, aproveitando essa fala do senhor, teve uma das suas palestras que o senhor promoveu na sua casa, no seu tempo religioso, que eu gostei de muitas, mas essa em especial me tocou bastante. Eu não vou saber pronunciar o termo adequado, mas é algo similar ao homem ético, ao homem que está em busca do comportamento ético e se adequa a ele, e o momento que ele se funde a ética na sua vida como princípio, tudo fica claro e tudo fica fluido com a natureza. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Esse é um conceito especialmente iorubá, em língua iorubá, Iwapelé, que é a palavra. Não há uma tradução dessa frase corretamente ao português, mas seria o comportamento ético ao extremo em que a pessoa é bondosa, benfazeja, correta, verdadeira, tudo que há de melhor representa nessa frase. E quem alcança isso recebe o nome de Omanluabi, que é o que nasceu para cumprir essas coisas, né? Que nasceu bem, o bem-nascido, que é o homem que consegue ter em si o conceito de Wakpelé plenamente em sua vida. Para o Iorubá, então, essa questão que nós tivemos nessa palestra, nós discutimos a questão da ética e da moral. Em que momento eu falo em ética e em que momento eu falo em moral?
A ética é um conceito filosófico, aquilo que uma sociedade constrói como adequado. E a moral é a prática dessa ética, é como eu lido com a ética no meu dia a dia. E também, com relação a isso, a prática da ética tem a ver com a tradição, né? Com a ética e a tradição são coisas muito próximas, porque a ética ela demora para mudar. Também a tradição demora para mudar. A moral já não, ela vai se adequando aos novos momentos, às novas idiosincrasias do dia a dia, aos problemas diários. Então, a moral é essa prática. E o conceito de Pelé não se funda tanto na moral, mas mais na ética, na ideia de algo superior à moral, que seria uma ética para todos. Não estou querendo discutir aqui que haja uma ética universal. Há vários acadêmicos, pesquisadores, teólogos que tentaram estabelecer uma ética universal. Quem dera eu ter essa ferramenta, não vou me atrever a fazer isso. Mas há conceitos para todos os seres humanos que são éticos de uma forma em geral. Por exemplo, o não matar, o não torturar. São coisas que são comuns à humanidade. Não roubar, não fazer mal ao próximo. Então, são conceitos em que fogem da moral, porque eles estão muito mais além da moral de um povo específico, da forma como o povo age, como a população age no seu dia a dia. Então, quando eu falo em Pelé, nesse conceito iorubá, é o homem ético por excelência. Então, essa é a busca na tradição iorubá pelo homem perfeito. E também tem no Islã, também há o mesmo conceito que chama-se Ihsan al-Kamil, que é o homem também que chega nesse estado em que ele é ético ao extremo, em que ele é correto, verdadeiro, não fala mentira, não comete erros, ele está o tempo inteiro preocupado em fazer somente o certo. Veja que isso é um conceito em que pese o Pelé seja iorubá, e o Ihsan al-Kamil também é uma condição do Islã, mas para todos os seres humanos. Todas as religiões também buscam isso, né? Que as pessoas cheguem a esse estado em que o respeito pelo próximo, pelo outro, pela humanidade seja fundamental e que não haja outro a não ser esse. Eu não posso aceitar, doutor Renato e quem está nos assistindo, eu não posso aceitar a tortura, eu não posso aceitar o homicídio por motivos torpes, eu não posso aceitar uma série de coisas que existem, às vezes são aceitas, e eu não posso admitir isso, porque isso não é ético, isso não é correto. Não importa, porque nós não temos o direito de julgar. Quem tem esse direito, para nós religiosos, é somente Deus. O papel do juiz é um outro papel, que ele aplica a lei. O promotor faz a provocação, faz a acusação, o advogado defende e o juiz aplica a lei. Somente isso. Achando que ele julga a pessoa, não é igual como o julgamento divino, que é uma outra questão bem diferente. Então, se eu busco ser um melhor, o meu final como religioso vai ser o melhor possível.
Então é isso que eu tenho que ter na minha cabeça, a busca o tempo inteiro pela correção, em todos os sentidos. Perfeito, perfeito. E com esse princípio transcendental em Urubá, como o senhor bem colocou, a gente acaba por ir se deslocando aqui para o nosso desfecho e ter essa inspiração, né? É sempre importante a gente trazer a realidade, buscar conceituá-la e mesmo assim buscar ultrapassar certos limites e assim, quem sabe, a gente identificar um panorama, né? Essa questão, como bem colocada pelo senhor, das religiões afro-brasileiras, afrodiaspóricas, no conjunto de identificar as pessoas que ali professam e congregam com o sagrado como comunidade. Eu acredito que a nossa sociedade, eu gosto muito dessa terminologia, um grande amigo querido, ele sempre fala isso nos nossos encontros pessoais. Ele fala: Renato, sabe qual é o grande problema? O problema é que as pessoas estão de sociedade, com as suas castas, com as suas determinações e frações. A gente tem que se identificar como comunidade, saber o que o vizinho está precisando muitas vezes, o que a gente pode compartilhar, o que no nosso bairro a gente pode trazer também. E esses conceitos que o senhor trouxe dessa ética transcendental maravilhosa iorubá, eu acho que vem para unir esforço não, né? Dar um panorama para todos que buscam um sentido, uma compreensão do que estamos vivendo, né? A gente chegou num momento aqui em que temos identificado essas atrocidades, como o senhor bem disse. É triste termos que falar de intolerância religiosa. É triste saber que irmãos e irmãs são segregados em razão do formato que congregam com o seu sagrado, com a sua perspectiva do que é esse sagrado, de como é essa questão. Então, trazer essa questão ancestral de civilizações, digo, avançadas por compreender esses aspectos, podem possibilitar que a gente se reinvente. E muitas vezes a gente tem acompanhado a questão dos desafios impostos por essa pandemia, pelas quarentenas e tudo mais, né? Mas eu gosto de identificar, não sendo falsamente otimista, mas também verificar pela outra perspectiva que temos em nossas mãos um convite para verificar como a gente pode ser melhor, como a gente pode transcender esse momento. E para muitas religiões, como eu estava conversando com minha esposa recentemente, esse momento que vivemos pode ser tido como o Apocalipse, pode ser tido como a revelação espírita, trazido pelo Chico Xavier com a data limite. Para algumas religiões, conjuntos de crença, essa mudança de tempos também tem o seu aspecto de separação do joio e do trigo, né? Cada conjunto com a sua nomenclatura adequada, sem ousar aqui utilizar e referenciar. Mas que esse momento seja um convite para que a nossa sociedade se torne uma comunidade. O que o senhor acha de tudo isso? Mas é verdade isso mesmo. Nós estamos vivendo um momento difícil na humanidade, mas há muitas experiências boas em várias comunidades pelo mundo afora, buscando a concórdia, buscando o conhecimento, buscando a interação entre as pessoas. É natural que haja problemas. Se assim não o fosse, não teria graça, né? Se fosse tudo concorde, tudo maravilhoso, não teria graça. Então, temos que sofrer, temos que ter os dias, às vezes, com problemas. É isso que nos move a nos movimentar, nos move a nos mexer, nos move para um caminho que, às vezes, não é o esperado, mas que é aquilo que nós temos que fazer, e assim por diante. Então, é preciso que nós, como seres humanos, entendamos o papel que nós temos como membro da humanidade. Isso é fundamental. Eu não posso me sentir isolado, não posso me sentir fora dessa compreensão. Há diversas teorias da conspiração, né? Se eu mexer uma pedra aqui, ela vai refletir esse movimento da pedra lá no Japão, né? Essas teorias
engraçadas. Do caos, né? Isso, mas assim, é engraçado, mas no final tudo tem a ver com isso. O que eu faço vai repercutir de alguma forma, em algum lugar, de algum modo. Então, que isso repercuta bem. Perfeito. Se vai repercutir, que repercuta bem isso. Então, que eu realmente imagine que os meus atos sejam atos que façam bem às pessoas, que sejam atos que façam bem a outros segmentos, que não só aos meus amigos, que não só às pessoas que eu gosto, mas para as pessoas no geral. Porque lembrando sempre que eu faço parte da humanidade, que eu faço parte desse todo. E não adianta querer me sentir superior ou isolado ou fora, porque nós estamos aqui, comemos, bebemos, vamos ao banheiro, como todo mundo faz. Tenho dores, dor de dente, dor de barriga, dores musculares, fico velho, faço cirurgia plástica para melhorar, mas continuo sendo velho. Não adianta, são coisas que todos passam. Então, são experiências que nós temos que compartilhar com elas e sabermos que, por isso, nós somos iguais. E, como é o nosso encerramento, agradeço por demais o convite, agradeço quem ficou conosco aqui nas duas partes da entrevista, da conversa, e eu me coloco sempre à disposição das pessoas para conversarmos assim que acabar essa pandemia, as restrições sanitárias. O meu terreiro vai voltar a trabalhar, como eu falei no começo, são reuniões quinzenais, em que aquilo que eu conversei aqui nós discutimos para buscar a concórdia, para buscar o conhecimento dessas pessoas, e eu agradeço demais o convite, agradeço, doutor Renato, pela lembrança do meu nome, e agradeço também a todos que participaram. Tenham uma excelente noite, excelente semana. Faz uma referência à página do Facebook e o seu canal também, para quem ficou curioso aqui com as questões que o senhor trata no seu templo. O meu canal do YouTube é Mário Filho, fácil de encontrar, e também a página do Facebook é o Templo Espiritual Caboclo Pantera Negra, que é o nome do meu templo. Então, buscando, encontra fácil. Tem o nosso material que nós divulgamos, alguns artigos que eu escrevi, alguns artigos que eu compartilhei também de autores que eu gosto de ler, para que nós tenhamos um conhecimento a respeito da nossa própria religiosidade afro-brasileira. Perfeito. Eu queria agora, antes de encerrar formalmente aqui, agradecer a Major Eunice, que promoveu nossa primeira aproximação, que acabou gerando aquele evento lindo nas dependências da OAB. Eu mandei uma mensagem para ela com o nosso banner de divulgação, ela ficou muito emocionada e falou: nossa, que ser humano fantástico. Ela não conseguiu, acredito que, participar diretamente aqui, mas se o senhor permitir, eu vou fazer com que essa live seja editada devidamente, para a gente melhorar algumas questões de qualidade e depois promover na página do YouTube e também do Instagram TV aqui, para que mais pessoas tenham acesso a esse debate. Porque Ele foi muito rico, agradeço. Ele foi muito rico, muito especial. E agora sim, encerrando, né, agradecer a todos que ficaram conosco até o final, dizer que o Religare, ele nada mais é do que uma iniciativa de pessoas que se preocupam e se comprometem com a defesa intransigente da liberdade religiosa, deixar claro a todos que de alguma forma compreendem de alguma maneira a questão da liberdade religiosa. Ela é um direito fundamental, devidamente elencada na Declaração Universal de Direitos Humanos, e devemos compreender que nenhum direito fundamental pode ser dissociado dos demais. Quando enfrentamos a temática da liberdade religiosa, temos que ter claro que estamos aqui focados pelos direitos humanos, não os direitos humanos que foram tidos e deturpados ao longo da história, mas o direito humano que todos os seres humanos têm de existir, de crer, de ter a sua dignidade, de ter as suas garantias devidamente complementadas. E agora, encerrando de fato, eu quero fazer uma pequena fala aqui,
que me inspira muito, que é uma menção que a minha querida amiga doutora Lázara Cristina, presidente da Comissão de Igualdade Racial, faz muito bem, que ela diz o seguinte: quando as pessoas dizem a ela, somos todos iguais, ela diz assim, não, somos todos diferentes, e isso é lindo, isso é plural, isso é diverso, e assim a gente pode ser melhor. Então agradeço a todos que estiveram aqui, agradeço ao Tenente Coronel Mário, ao sacerdote Mário, ao ser humano Mário, por ter contribuído conosco aqui e por todos os seus papéis na sociedade. Fico muito feliz em conhecê-lo, ter sido apresentado a ti e a todos que nos acompanharam. Uma ótima noite, uma saudação a todos vocês aí de casa. Boa noite, um abraço.